Oi, lindeza! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou Flávia Carrilho, professora e terapeuta de autoconhecimento feminino, e hoje eu quero trazer para você um novo olhar sobre os nossos chamados. Você tem ouvido seu chamado? Nós mulheres, nós somos muito intuitivas e vira e mexe a nossa intuição traz para nós alguns chamados, né? Aquela voz forte dentro da gente para que a gente faça alguma coisa, para que a gente experimente, vivencie alguma situação. Porém, vira e mexe, a gente também começa a negligenciar esses chamados. E o que são chamados, afinal de contas? Um chamado, ele não necessariamente é algo grande, é algo assim, meu Deus, eu vou acabar com a fome no mundo. Ele pode até ser, mas ele pode ser também uma coisa pequena, uma coisa momentânea, algo de um dia, algo de uma semana ou bem de um momento mesmo. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Um exemplo de um chamado, mas que ele é momentâneo, é quando de repente você vai viajar para tal lugar e você sente que precisa passar em tal parque, que você precisa conhecer tal lugar. Nem é tão badalado assim, nem é tão famoso, mas você sente que precisa passar por ali. E daí quando você passa por lá, ou você encontra, né, e conhece uma pessoa legal, ou você reencontra uma pessoa de anos que você jamais imaginou se encontrar em outro lugar, ou você vê uma vista que te traz uma sensação de conforto, como algo que vai ficar para sempre com você. Enfim, é quando a gente escuta o nosso chamado, a gente vai lá e fala, caraca, era isso, eu precisava disso, eu precisava dessa paz interior. E tem também os chamados mais grandiosos, que é quando de repente a gente para e pensa, que vontade de transformar a minha carreira em algo que impacte mais pessoas que têm, por exemplo, dor nas costas. Eu quero transformar tudo aquilo que eu sei sobre a minha jornada dentro da fisioterapia ou dentro da educação física, enfim. Eu quero transformar tudo que eu sei em uma caminhada, uma jornada específica para as pessoas que sentem dor nas costas. Então já é um chamado que engloba mais coisas, que vai levar mais tempo, um certo planejamento, talvez precise de uma equipe, talvez sim, talvez não, mas é um chamado grande. E tanto o chamado pequeno quanto o chamado grande, eles são importantes. Chamado não tem absolutamente nada a ver se ele vai impactar muitas pessoas ou se ele vai impactar apenas você ou uma pessoa próxima de você. Os chamados que a gente escuta, quer dizer, os chamados que chegam para nós, ficam ali martelando a nossa cabeça, o nosso coração, geralmente são chamados para a gente olhar, ter uma nova perspectiva de algo, de alguma situação. E geralmente quando a gente costuma dar ouvidos, olhos e coração para esse chamado, a gente vai perceber que tem uma necessidade ali a ser suprida, que tem uma necessidade ali que precisa de um olhar, de uma atenção diferenciada. A Tara Mohr, no livro Ouse Crescer, ela fala que os chamados eles precisam ser convidados a entrar na nossa vida como se fosse um namoro, né? Então no primeiro dia de namoro, é claro que existem as exceções, mas no primeiro dia de namoro, a gente vai conversando com a pessoa, troca mensagem, vai vendo por que a pessoa se interessou pela gente, a gente vai vendo o que a gente gosta na pessoa também, a gente vai fazendo aquela entrevista, né? Quase uma entrevista de emprego. Né? E logo mais pra frente você vai determinando que tipo de relacionamento você quer ter com essa pessoa. Se vai ser um relacionamento só de curtição, se vai ser um relacionamento pensando algo sério. E com os chamados é a mesma coisa. Que tipo de relacionamento você quer ter com os seus chamados? Que às vezes você pode até pensar em fazer uma super transição de carreira e trabalhar naquela área que você sempre quis, mas que agora não dá, você tem uma família para sustentar, você não sabe quais são as estratégias ou as ferramentas para você ir lá e ouvir o seu chamado de fato. Mas o que a Tara fala também que eu acho super sensacional é que ela fala que o nosso chamado, ele não pede que a gente fique grudado nele 24 horas por dia, né? Ele pede para que a gente apenas escute, né? Como se fosse uma criança pedindo alguma coisa, a gente presta atenção para entender, porque a criança ainda não fala direito, a gente não está conseguindo entender. Então é só parar, estar presente no aqui e no agora e falar, ok, se esse chamado apareceu aqui é porque vale a pena eu ouvir. E então, ouvir o chamado.
Ah, já identifiquei. Toda vez eu sinto que eu deveria ter feito direito ao invés de veterinária. Putz, como é que eu faço essa transição? E começar a ir para o papel. Quem são as pessoas que eu posso me conectar? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Quem são as pessoas que eu posso conversar? Será que seria legal conversar com uma psicóloga, né, que trabalha mais nessa área de transição de carreira, ou alguma coach que trabalha com isso? Quem será que pode me ajudar? E começar a colocar no papel também. Eu vou dar um exemplo para vocês de chamado que aconteceu comigo recente e que isso já tá aqui há muito tempo. Eu lembro que em 2018, em fevereiro de 2018, eu me tornei vegetariana. E até aí tudo bem, não tinha nenhuma preocupação, tava tudo certo. E quando chegou agora, 2021, quase no mesmo período, né? Eu senti uma necessidade de me tornar vegana, mas não porque eu queria ser. Inclusive, tem uma coisa que acontece quando os chamados chegam, que é a gente negar o chamado e achar que, isso é bobeira, isso é coisa da minha cabeça. Então, a gente cria uma resistência a esses chamados. E eu lembro que eu já estava, assim, umas 2, 3 semanas, mais ou menos, pensando sobre essa coisa do veganismo, né? De realmente me tornar vegana, tanto não só na alimentação, porque tem pessoas que são veganas no estilo de vida mesmo, que vivem o veganismo, e tem pessoas que são veganas apenas na alimentação, tá? Eu acho que tudo é uma transição também. E eu já tava assim expandindo, né? Antes de me tornar vegana, eu já tava vendo cosméticos que eram veganos, alimentação, coisas que eu poderia comprar para casa. Então eu já tava nesse olhar. Mas a parte da alimentação sempre foi o primeiro ponto, né? Que eu acho que pra mim é mais fácil de você mudar dentro quando você entra no veganismo. Isso já estava há muito tempo na minha cabeça. E eu pensei, não, eu vim para um país que é fácil você encontrar coisa vegana, então é por isso que eu quero. E aqui é muito fácil você encontrar vegano para tudo quanto é lado, então deve ser algum estímulo externo que tá trazendo isso aqui. Só que teve uma hora que isso estava assim me drenando, porque eu acordava pensando nisso e ia dormir pensando nisso. Daí eu falei, Flávia, você não acha que tá na hora de meditar na palavra? Né? Pega um pouquinho do que o veganismo tá querendo trazer para você, senta e deixa fluir. Por que você tá resistindo? O que tá acontecendo? E foi daí que eu comecei a perceber por que eu estava criando resistência. Né? Porque eu tinha medo, quando eu voltar no Brasil eu não vou comer a comida do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, né? A cocadinha da avó, o bolo da tia, porque vai ter coisa de origem animal ali que eu não quero, né? Será que eles vão ficar chateados? Será que eles vão falar que eu tô excluindo eles? Então eu tava sempre pensando no que o outro ia pensar em relação a isso, que são as pessoas mais próximas de mim. Não é o outro que eu nunca vi na vida, né? É sempre o outro próximo de mim, onde eu vou ter um contato maior. E daí eu pensei, eu acho que aqui eu tô tendo muita compaixão pelos outros. Cadê a minha própria autocompaixão? Que isso é uma coisa que a Tara também coloca muito no livro dela sobre, que é o livro Ouse Crescer, que eu sou apaixonadíssima, vocês sabem disso, né? Esse livro ele é muito poderoso pra mim. E ela fala, tenha mais autocompaixão por você. E daí, conversando com o Rodrigo, eu falei, olha, eu vou começar a minha transição. E quando a gente for pro Brasil, quando a gente visitar a família por lá, aí a gente decide. Se eu tiver que negar antes, eu já mando uma mensagem no WhatsApp antes, falo, pode fazer várias comidinhas pro Rodrigo, mas não se preocupe comigo, tá tudo certo. A gente vai se adequando no caminho. E isso eu acho legal, porque a gente também honra, né, os nossos desejos, e a gente também avisa o outro. Eu não tô deixando de comer a sua comida porque eu não gosto de você. Tô deixando de comer porque eu tô honrando um valor meu. E daí tem aquele parênteses, né? A grande coisa que todo mundo fala, e se a outra pessoa não entender, e se a outra pessoa ficar chateada. A palavra que eu gosto de usar aqui é paciência. Você é responsável pelo que você faz, não como o outro reage a isso. Então, se você não tá ofendendo ninguém, se você não tá constrangendo ninguém, se você tá honrando a sua verdade, então paciência, com o tempo a outra pessoa vai ou não entender. Mas eu tenho certeza que se essa pessoa realmente te honra, te ama, se ela gosta de você em algum grau, ela vai acabar entendendo. Então eu tomo isso pra mim, né? O primeiro ouvido a ouvir o que eu falo pra vocês é o meu.
Então eu tomo isso pra mim, para que a minha transição ela seja mais leve e que eu também possa honrar o meu amor próprio. Então fica essa reflexão para você, quais são os chamados que costumam vir aí no pé do teu ouvido, cantar um pouquinho e que você fica, não, tenho tempo para isso, tem conta para pagar, e não, essas coisas aí, tô velha demais para isso, sou nova demais para isso. Quais são as coisas que você fica colocando sempre para escanteio? Já que o chamado chegou, é porque precisa ser ouvido. Pega esse chamado, dá um pouquinho de colo para ele, tira um tempo e pensa sobre isso. Esse é um assunto muito legal que norteia muito a vida da mulher, porque durante muitos anos a gente foi calada, né? A gente não podia ter o poder de escolher nada que a gente queria ser, né? De trabalhar, de fazer, né? De criar. E agora a gente está vindo aí nessa transformação, a gente está num período de transição muito legal, onde a gente pode sim ser quem a gente é e fazer aquilo que toca o nosso coração para um mundo melhor. Então, se esse vídeo te ajudou, você pode comentar aqui, você pode colocar o curtir para eu saber se esse é um tipo de assunto que toca o seu coração, que você gosta de ouvir. E a gente se vê então na próxima semana. Um beijo e até mais!